picking e packing. O que é um picking? Entendeu? Aonde está inserido o picking? Picking faz parte de supply. Picking é uma área, um feudo totalmente diferente do contexto, entendeu? Então a ideia desse vídeo de hoje, primeiro vídeo aqui, é a gente entender isso daí um pouco mais, tá? E trazer racionalidade, acho que essa é a palavra, para quem trabalha no picking, para quem trabalha com separação, tá? Quais são os desafios que ele tem hoje, que ele já sabe os desafios dele, Sim. mas o como ele pode superar esses desafios, tá? O como ele pode se diferenciar dentro desse contexto. Show. Fernando, explica, o que é o picking? Então vamos lá. O picking nada mais é do que toda separação. 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 Então, os outros nomes para picking seria separação. Separação. É que a gente usa nomenclatura em inglês muitas vezes. Acaba no convencionando, né? Vai usando no dia a dia, vira Vai uso. ficar chique. O vira glamour. Vira uso e costume, né? Isso. Use e costume, né? Ó, picking list. Picking list. Picking list. É Picking isso. list. E se for pensar no processo, imagina que você está numa... Pensa numa indústria, acho que para ficar mais fácil para pensar, né? Uma indústria chegou um pedido de um cliente seu, tá? O pedido chegou lá, sei lá, um portal, ou por e-mail, ou por telefone com o vendedor, tá? Chegou um pedido. Esse pedido alguém foi lá e digitou no sistema, concorda? Digitou, pá. Esse pedido, em geral, é um pagamento 20 dias, 30 dias, 90 dias, assim por diante. Então, ele vai passar pelo financeiro para pegar a aprovação de crédito lá. Tá? Pensando só no fluxo maior. Passou lá, pegou a aprovação de crédito, olha, o fornecedor já tem pré-aprovação ou não, pagamento antecipado, cara, enfim. Fluxo lá com o financeiro. O fornecedor não está com o nome sujo. Tem lá, olha, ele tem um limite aqui, pode comprar até tantos R$1.000 por mês. Enfim, tem todas as regras do financeiro. Tá? Viu? As empresas também têm o Serasa. Tem o Serasa interno delas, tá? Pega Bom. o carnê da Casas Bahia. Análise, o crivo financeiro voltando aí, a gente já falou de risco em outros vídeos, é um risco importantíssimo, análise importante, análise de cadastro, né? Seja no caso aqui do cliente que a gente está vendendo, seja do fornecedor que a gente está colocando na nossa base de fornecedores. É importantíssimo saber com que você está lidando e estabelecendo uma relação de compra e venda. Então, daí passou por esse crivo. O financeiro foi lá no sistema, imaginando que tem um RP, tá? Qualquer RP. Tem um RP lá. Que é o sistema que a empresa usa em geral, né? É isso. Então, eu falo RP, mas é o sistema da empresa. Pode ser o TOTS, o SAP, o Microsiga, o Sistema Oracle. integrado, pronto. Sistema integrado, tá? Ou qualquer outro sistema integrado aí que exista no É mercado. que as Tem grandes vários. empresas usam SAP, Oracle e TOTS. Mas né? tem outros muitos E as aí, né? menores usam Tem Senior, que eu Legados. vi que tem... Enfim, Não, tem tem tantos, vários. tem tantos, Tem né? vários, tá? E aí, o financeiro foi lá, ok, o pedido está liberado, tá? Aí, o sistema vai triturar esse pedido como se fosse e vai gerar o picking list, Sim. tá? O picking list vai vai sair lá para a área de separação para fazer a separação. Então, se a gente for pensar o picking list, é como se fosse... Imagina que você fez uma compra. Eu não vou falar o nome de empresa aqui para não fazer propaganda de ninguém, né? Mas você foi lá e fez uma compra de supermercado. Sabe aquelas empresas que você fala, puta, eu estou com preguiça de ir no supermercado, não quero ir no supermercado, você vai lá e compra aí para mim, você coloca lá tantos produtos A, B, C, D e E. Cara, o que vai chegar é uma listinha de compra, tá? E alguém vai pegar aquela listinha de compra e vai sair pelos corredores, tem uma área de separação, quase fazendo um carrinho de compra. Então, assim, um dos melhores separadores que eu conheci na minha vida é minha mãe. Quando ela fazia lá a lista de compra para ir ao supermercado, ela dizia lá, eu vou ter que comprar X, Y, Z. Ela ia passando pelas gôndolas, ia fazendo a coleta, fazendo a separação, colocando no carrinho para passar no caixa. É isso. Cara, então acho que eu fui o pior separador da vida. Que eu nunca faço lista. Eu só vou... Vai na emoção, né? É 2 manteigas, vai. Imagina, né? Aí chega em casa, putz, esqueci da farinha, esqueci do arroz, não vai ter pasta de dente. Imagina. Então, essa é a separação, entendeu? Então, e vamos pensar assim, dificuldades, se a gente for pensar, ou erros inerentes ali, é que muitas vezes informam erroneamente para a separação
que ela deveria fazer um crivo técnico, um crivo de qualidade, um crivo de aparência, independente do critério que for, tá? Para determinado cliente. Então, eu falo assim, olha, não, o papel dela não é fazer isso. Igual, quando você vai no supermercado, você não vai fazer um crivo se a manteiga tá boa ou não. Você vai pegar a manteiga, vai olhar no máximo ali a validade e tal, mas esse ainda não é o papel do separador. Entendeu? O papel de garantir ciclo de vida tal, não é do separador fazer isso. Não, total. Tá? Sistemicamente, ou alguém teria que fazer isso. Eu concordo com você, Fernando, mas só para fazer uma coisa que eu tenho falado bastante para o pessoal que trabalha comigo e todo, e quem também de outras áreas, tem uma filosofia nesse aspecto, é o seguinte, o problema é de quem viu primeiro. Sim. Entendeu? Se eventualmente a função mora ali do separador não é essa, mas se ele se deparou, ele pegou o material e ele está danificado Ele não vai despachar isso daí, concordo. Minha dica é fingir que não viu. Apaga. Não, assim, Concordo. ele tem que ter esse senso, né, crítico para se tem alguma coisa fora de validade, se está danificado, total. Eu concordo. se está inclusive estocado e com um código ali naquela posição errada. Então, assim, esse profissional pode fazer esse tipo de pode trabalho. fazer. O ponto que eu quis dizer aqui, não sei se foi claro, tá? É assim, não é a principal responsabilidade dele fazer isso. Isso, exatamente. Ok? Não é a principal. Ele precisa garantir que a principal dele foi feita, né? Sim. E todos esses ajustes, ajuste da posição, ajuste na qualidade, vão ser diferenciais Isso. como as pessoas enxergam ele. Pô, ele é tão bom que ele já gera um controle de qualidade. Ele é tão bom que já ajusta a E posição. até tipo, em processos de separação, é normal que nós coloquemos algumas áreas dentro dos boxes ali, tá? Para tudo que você encontra de divergente. Tá? Então vamos lá. Imagina que eu estou fazendo separação de celular. Eu fui lá, separei celular, sei lá, tá uma caixa violada lá dentro. Tá tudo com caixa, né? Não é celular separado. Tá com caixa. Tá caixa violada. Opa, tá fora do critério. Eu não vou querer entender na hora ali. Sim, mas eu vou segregar. Eu vou segregar. Vou pegar esse celular aqui e eu vou segregar ele no local lá definido já. Isso. Entendeu? Tá com, olha, aqui era para estar com celular com SKU ou com part number tal, tá no local errado. Eu não vou querer encontrar o local certo dele. Eu vou segregar nesse local que a gente previamente define, tá? Certo. Então, mas não é um papel dele fazer controle de qualidade. Na liturgia do cargo, da atividade profissional, na descrição da atividade dele, esse não é o principal. Isso. Então, o principal dele, o que é? Ele vai fazer a separação ali, tá? Igual o que a gente brincou. Ele vai pegar lá tanto de arroz, tanto de feijão, tanto de farinha, como se fosse uma compra de mercado, Isso. tá? E vai fazer a separação. E depois a gente pode entrar tem várias formas diferentes de fazer isso, tá? Com estratégias distintas. Mas o que eu enxergo, tipo, tem algumas coisas que eu enxergo claramente que atrapalham gigantescamente a separação. Tá? Isso para diferentes indústrias. Então, imagina o seguinte, você tem um box ali, tá? Isso é experiência minha, você pode me complementar. Tem um box de celular. Vamos lá, celular aqui. Tem lá, o part number dele é 123, tá? O SKU dele, o nome que for. Só que ele pode ser preto, branco ou vermelho. Certo? E eu coloco os três com o mesmo part number. Mesmo código, diferentes cores. Só que o cliente lá, ele fala assim, olha, comprei 50. Só que dos 50, eu quero 20 vermelho, 10 branco e o restante preto. Sim. Isso complica gigantescamente a separação. Nossa, cara. Entendeu? Eu tive um problema. Por quê? Porque está dentro do mesmo local, com o mesmo part number. Imagina que ele vai fazer a coleta lá. Tá? É o mesmo SKU. E É eu o tive, mesmo eu tive SKU, um problema muito cara. parecido com isso. O cliente tinha o SKU era X e era característica a cor. Então você tinha o preto, o branco, tudo no mesmo SKU. Quando você fazia a saída, você não sabia se era branco ou se era preto. Você não tem. E até pensando tipo, em controle, quando vem lá um pedido, você não sabe se ele está em ruptura ou não. Exato, porque Entendeu? Tá tudo num único lá. Olha, tem uma quantidade gigantesca desse part number. Mas eu não sei a cor que é. Aí se o cliente coloca na observação, eu quero ele branco, eu quero ele preto, eu quero laranja, eu quero não sei o quê. Cara, atrapalha gigantescamente, porque você não sabe qual que é. Tá?
Na separação, na hora ali, a menina vai ter que ficar procurando caixa dentro de um único box. Imagina a box real. Isso ainda é comum? Isso Cara, eu estou cara. um pouco surpreso com a Infelizmente, ainda é. consideração, porque assim, existe o semelhante e existe o... Né? Semelhante é uma coisa, igual é outra, né? Sim. É semelhante, mas a cor é diferente, o código é diferente, é Infeliz- outra Cara, coisa. Então, tem empresas com maturidades distintas para o processo, né, Dilson? É muito louco. Cara. É, Ainda não tem é hoje, só tá? e esse caso que eu peguei, que é exatamente isso que você falou, tá? É um cliente fora do Brasil, Estados Unidos. Então você fala assim, pô, mas é que Brasil. Não, cara. Tem esse cenário existe dentro, fora do Brasil, em diferentes indústrias e diferentes tamanhos. E o processo ele muda também, né, Fernando? Dependendo da empresa, do tamanho da empresa, o processo ou é mais enxuto ou ele é mais longo pelo processo, certo? Como Sim. você vê essa parte do tamanho das indústrias? O tamanho da indústria acho que muda radicalmente o quanto ela está automatizada ou não. Entendeu? Então, tem processos hiperautomatizados. Então, enfim, eu tive a oportunidade no passado de visitar algumas plantas hiperautomatizadas com sorter automatizado de separação, Sim. cara. De fora do Brasil. Robótica, cara. Robótica, entendeu? Estou falando de um CD, sei lá eu, de 40 mil metros quadrados que tem... Elevadores, Não, que tem Dois 20, operadores. 20 colaboradores, cara. 20. Que estão mais fazendo a manutenção, toda a parte Deve ser bonito de ver, né, tecnologia, mas é tudo robô, entendeu? O sorter faz o sorter por lote, a gente vai falar depois, mas é tudo por lote, não é por discreto ou por zona, entendeu? Então, é muito mais robotizado. Agora, quanto menor a empresa, vamos pensar, ela faz um pique mais simples, tá? Ela faz um pique igual do supermercado, literalmente. Então, tem uma listinha ali, Isso. você vai lá e vai dando tipo papel mesmo, você vai dando um tico. Eu peguei esse daqui, peguei isso, peguei isso, peguei isso. Ah, ficou faltando esse aqui. Você anota lá, faltou esse daqui. A pessoa vai, faz uma edição no sistema lá para emitir a nota em cima do papel. Entendeu? Então, empresas menores estão nesse modelo. Daí, vai crescendo a empresa. Agora já tem um coletor. Ela vai ticando lá, que ela está dando baixa do box. E o coletor ele ajuda a reduzir a discrepância do processo? Fundamental. Impressionante. O que a tecnologia contribui nesse processo. No momento que você usa o coletor para fazer a separação, você já faz uma reserva. Ele já muda de estado. Né? Isso é importantíssimo. Enquanto faz a movimentação física para levar para a área de preparação, o coletor é fundamental nessa... Já automatizou, né? O que é o legal do coletor, tá? É isso que o Nandilson falou, tipo, é isso daí. Então, sei lá, o coletor, imagina que tem um box aqui, que a gente está movimentando óculos agora, tá? Só que tem um monte de pedido saindo óculos. Isso. Tem um outro cara vindo buscar um óculos. O Certo? mesmo óculos. O mesmo óculos. Tem Um outro separador. Isso, um monte de gente, cara, fazendo simultaneamente separação, tá? E aí, imagina que tem uma outra equipe que está repondo aquele box com óculos. Pois é. Por quê? Porque tipo, tem outro armazém que você tem lá que tem óculos pra caramba. Mas tipo, só para todo mundo enxergar. Você geralmente não faz a separação no seu armazém principal, certo? Você tem um armazém de separação. Entendi. Entendeu? Então, imagina o seguinte, você tem lá um centro de distribuição gigante, tá? Pega qualquer varejista alimentar aí para ficar... Puta, é gigantesco o CD dos caras. Você não vai fazer compra no CD dos caras. Por quê? Porque é muito grande. Imagina para você andar tudo aquilo lá. Você vai ficar um dia inteiro para fazer uma compra. Entendeu? O tempo que você vai gastar com a movimentação física é muito grande. Então, em vez de fazer a compra dentro do armazém deles, que é, sei lá, 60, 100 mil metros quadrados, você vai fazer a compra dentro de uma loja. Na loja você tem todo o sortimento, só que é menor. Olha que legal. Entendeu o racional? A indústria automotiva, ou as indústrias, copiaram o modelo dos supermercados. Quando você vai no supermercado, o que acontece? Você tem as gôndolas, ali é onde você faz a tua separação, Isso. mas você não vai lá atrás onde estão os pé direito. Você não abre aquela porta e vai lá pegar. Não. Na indústria automotiva ou na indústria eletroeletrônica, qualquer coisa que eu falo, nós criamos a figura do armazém e do supermercado. É isso aí. Então, tem um Kanban entre supermercado e armazém
Seria o Kanban, o fluxo. O Kanban a gente fala que é um sinal para ir buscar, para repor peça, reabastecer. para reabastecer. Legal. Imagine você lá, o abastecedor lá na gôndola lá do supermercado. Em que momento ele tem que, sei lá, o açúcar está acabando? Que momento que ele tem que reabastecer? Tem um sinal ali físico, não precisa necessariamente ser eletrônico. Ele fala, opa, Isso, chegou. pelo que eu entendi, te dá velocidade na operação, né? Absurdo. Porque para você movimentar um Absurdo. CD gigantesco, um Não pé dá. direito muito alto, você Não precisa tem de muito condições. equipamento. Não tem condições. E aí você tira... Só se tiver tudo robotizado, tá? Exato. Senão, Não, mas não tem condições. Assim, o supermercado é fundamental, dependendo do tamanho da empresa, obviamente. É uma boa prática. É uma excelente prática, né? Uma prática que ajuda fundamentalmente. Aí o Kanban tem aquela história do sistema duas caixas, né? Uma caixa vazia, você leva para encher, fica uma caixa cheia. Né? Então tem várias modalidades, né? Aqui o assunto aqui ainda é separação, picking, mas não tem como não falar dessas coisas. Não tem como falar dessas coisas, né? E no que vocês disseram, qual a diferença do processo de picking para um cliente e qual o processo de picking para um intercompany? Que seria eu transacionar um material dentro da empresa, como você falou, Nadils, ou para outro CD da mesma empresa. Tem diferença do processo de picking? Para outro CD da mesma empresa... Então, vamos lá, tem 2 tópicos aí, tá? Minha visão, o Adilson me complementa. Um se for dentro da mesma empresa, eu aceito muitas vezes um erro maior. Entendeu? Então, putz, o que eu vejo muito dentro da mesma empresa, tá sobrando aqui muito item tal, tô com estoque gigante de item tal. Cara, joga para outro cara lá, eu vou empurrar para ele. Não necessariamente ele está querendo aquilo. Sim. E ele não vai me devolver ou vai travar minha nota, ele vai receber aquilo lá e depois vai ter discussão gerencial aqui se vai ficar ou não esse negócio, entendeu? Mas a severidade, entendeu? É muito menor entre empresa, tá? Por quê? Porque daí tem uma discussão gerencial lá de custo, do centro de custo, essas coisas. Quando é com cliente externo, em geral, a criticidade é maior, a severidade pode ser maior. É que o bolso não é mais o mesmo, né? Não é mais o mesmo. Mudou. Entendeu? Né? Dentro da empresa, entre empresas, entre CDs, como você trouxe, o bolso é o mesmo, tal, a gente vai fazendo os acordos e os ajustes, né? E vai acertando a casa. Isso aí. Mas, assim, em termos de processo, eu não vejo tanta diferença. Eu não tenho grandes experiências naquilo que você acabou de citar, mas nitidamente, assim, em termos de processo... O que vai ter que mudar, de repente, sei lá, se for entre... O processo é o mesmo, ou similar. Mesmo. Só que você vai ter que colocar mais severidade nele. Exato. Entendeu? Ou um controle, uma recontagem, ou uma balança lá para pesar com uma precisão maior, para você não mandar a mercadoria faltando. Entendeu? Você vai colocar um pokayoke, como se fosse. Exato. Para garantir que não está Pokayo faltando. é aquela expressão para não ter erro, certo? Alguma coisa à prova de erro, né? Um processo. Então, o ponto é, se quando é para um cliente externo, você vai ter que fazer alguma coisa no seu processo para mitigar que vá faltando alguma coisa ou que vá em excesso. Tá? Entendi. Quando está dentro da mesma empresa, você tem menos criticidade com isso. Tá? E até se for pensar dentro da mesma empresa, geralmente você não tem pedido, você não tem nada disso. Você vai empurrar alguma coisa para alguém lá do outro lado, entendeu? Você gera um pedido. Só tem uma ordem de movimentação, né? Você gera uma ordem de movimentação. Pode ser um Kanban. Pode ser um Kanban entre empresas, tá? Isso. Sim. Eu só queria falar, a gente vai ter em algum momento aqui falando do tema armazenagem, Isso. né? Warehouse e tal, almoxarifados, coisas que o valem, mas um fator crítico de sucesso para uma boa separação, fundamentalmente, é endereçamento do almoxarifado. Sim. Análogo aí a gente ir para uma cidade e não saber onde é o endereço, imagine o separador, se ele parte com a lista na mão e essa lista não diz onde está aquele item, e ele vai ter que procurar. Você imagina o tempo, o desperdício de tempo que esse profissional... Então, assim, endereçamento dos itens é crucial. É crucial, é fator crítico de sucesso para uma boa separação. Vira gargalo. E aí, minha cabeça, tá? O endereçamento não precisa nem de ser um WMS, tá? Não. WMS é um estado de arte, putz, é muito legal ter. É ótimo. Maravilhoso. Recomendo. Mas ainda que você não tenha um WMS, você tem que saber claramente aonde está o quê. Exatamente. Entendeu? Igual brincando, a gente brincou antes aqui, né?
O WMS é como se fosse o Google Maps ou o Waze que a gente tem hoje. Exato. Mas antes você tinha lá o Página Amarela, ou como é que chama? O Guia 4 Rodas. O 4 rodas. O Guia 4 Rodas, certo? né? E funcionava, a gente conseguia se virar. Sim. Não era igual, entendeu? Exato. Mas, ok, funcionava É, bem. o problema do 4 rodas, se a rua tivesse em obra, você estava enrolado. Você tava, ela errava, tipo, mas dava um direcionamento fácil, entendeu? Sim. Você conseguia Se encontrar. tinha trânsito, você não sabia, não era real time. Isso. Mas o processo de endereçamento é um fator crítico de sucesso. E, de novo, não precisa ser uma coisa sofisticada, dependendo da empresa que você tem, mas uma coisa simples, bem identificada, às vezes com uma fotografia do item, onde ele está e tal. É Maravilhoso. maravilhoso, né? Eu posso só voltar um passo atrás? Deve. Que o Nadir estava explicando aqui do Kanban para reabastecer a área do supermercado, que a gente está chamando aqui. Tá? Quem trabalha nisso aí entende a criticidade desse tópico. Mas imagina que a área do supermercado sua não é tão pequenininha. Entendeu? É similar a um supermercado real, muitas vezes, numa indústria de grande porte, de médio para grande porte. Tá? É similar a um supermercado. Não hiper, mas a um supermercado. Então, imagina, a gente vai fazer uma metodologia de 2 caixas aqui, imagina. Mas imagina a complexidade de você andar dentro do supermercado, a equipe que vai reabastecer o Kanban, e ficar olhando o supermercado inteiro e ver aonde está faltando. Entendeu? Então, tipo, há uma criticidade gigantesca nesse processo, que é igual a um supermercado. Tá? Quantas gente, se já não for no supermercado, ele estava com falta lá de produto lá, só que lá atrás tinha produto. O cara não conseguiu repor na hora ali. Por quê? Porque por algum motivo chegou uma demanda maior do que ele tinha previsto ali. Então consumiu 2 caixas. Acontece. Entendeu? Então, nesse processo, se a gente for pensar, o uso do coletor ajuda gigantescamente. Por quê? Porque o coletor, igual o Nadir falou, o coletor ele reservou aquela mercadoria, ele não deu baixa, porque você não saiu a nota ainda lá. Mas ele já reservou, quando você bipou ali a mercadoria, já está comprometido. E quando sai, como se fosse um ponto de reposição, quando chegar num estoque ali daquela unidade ali, das 2 caixas, ele vai dar um alerta para a equipe lá, falar assim, olha, estava previsto para você voltar na rua 1. Baixou rápido lá. Daqui 1 hora, vai voltar lá que já baixou, cara. Vai dar ruptura, corre lá e leva mais mercadoria. Entendeu? Então, o coletor ajuda gigantescamente a não ter ruptura no espaço de armazenagem. Tá? Sim. E outro ponto que o coletor ajuda é a você ser mais correto na hora de coletar. Porque tem itens que são similares, mesmo em locais distintos. Então, quando você vai fazer a coleta com o coletor, a separação com o coletor, Ele já acusa que está com problema. se for o SKU ou o part number diferente, ele vai acusar que está errado. Sim, faz sentido. E aí um bom layout de etiqueta é fundamental nesse processo. Uma coisa vai emendando na outra, né? Aqui nós podemos ficar horas. Horas, né? Tem erro de etiqueta que é gigantesco, se a gente for pensar. Exato. Tá? Erros de desenho do supermercado. Tá? O que é muito comum eu ver? Layout, né? Layout do supermercado é muito errado, tá? Desse negócio. Por quê? Imagina que tem um grupo grande de pessoas fazendo essa coleta simultaneamente. Tá? Se colocar tudo que é curva A numa única rua, Vai dar pau. você tem congestionamento na rua, literalmente. Entendeu? A curva A é os materiais que mais Que tem giro alto, que tem muito giro alto, tá? Então, o que é normal a pessoa fazer? Você vai nesses lugares analisar, fala assim, nossa, tá com problema no meu CD. Você vai olhar. Cara, o cara tem literalmente um supermercado ali, tem um monte de rua que está vazia, não tem fluxo de pessoas, porque é curva C, curva B, e centralizou toda a curva A dele numa única rua. Caraca. Entendeu? Então tem um monte de gente com carrinho, com paleteira, Colocou toda a escola. e não tem como fazer movimentação de mercadoria porque está tudo junto ali. Entendeu? Só que qual que é o racional dele? Ele quer colocar isso aí perto da saída. Só que, tipo, engavetou ali, congestionou. Eu vivo isso na minha rua, cara. Vamos. Na minha rua. Porque tem 3 escolas junto. Aí o que acontece? 3 escolas é 3 fluxos gigantescos de pessoas. E, falando sério, isso são dificuldades reais de quem trabalha no dia a dia de separação. A falta, assim, de novo, parece simples, né? A vida na logística, ela é análoga à nossa vida como cidadão, né? Então, assim,
Tem uma outra coisa que a gente vai falar depois, é rotas de abastecimento, por exemplo, num processo, seja de supermercado, de CD, de fábrica. Isso. Né? Então, é muito comum hoje a gente criar rotas de abastecimento análogo ao que acontece numa cidade. Então, a gente copia o modelo, por exemplo, do ônibus urbano. O ônibus urbano ele vai passar naquele local, naquele ponto de ônibus, naquele horário, tendo ou não tendo passageiro. Aquele carrinho que abastece ou leva a caixa vazia no ponto de ressuprimento dentro de um processo fabril de um CD, ele vai passar lá naquele ponto, tendo ou não tendo. Então, você define um horário, ele vai fazer aquela rota, sei lá, a cada 30 minutos ele está passando. Então, assim, isso ajuda drasticamente a vida a correr tranquila. Vai ter aquela coisa que aconteceu um consumo aqui repentino, maior, está acontecendo alguma coisa, já é um sinal. Então, assim, o visual já te dá um sinal claro de que alguma coisa de diferente está acontecendo, uma anomalia está acontecendo e você atua rapidamente. E uma dúvida. A gente falou bastante da tecnologia, os coletores, do processo, as diferenças. Mas e o profissional de picking, o profissional de separação? Qual habilidade é importante para esse profissional? Tá. Esse profissional ele tem que ser um profissional crítico, racional, tá? Detalhista, tá? Por quê? Porque ele é quase o último elo ali entre a empresa e o seu cliente, tá? Então, se ele fizer alguma coisa muito errada ali de separação, muitas vezes não vai ter uma reconferência ou uma outra etapa que vai conseguir mitigar ou separar ou bloquear que aquele erro chegue ao cliente, tá? Então, ele tem ali uma elevada responsabilidade, se a gente for pensar, para garantir que chegue ao cliente a quantidade correta, na qualidade correta, no momento correto. Tá? Então, eles realmente sofrem uma elevada pressão, muitas vezes, por causa disso. Tá? Por causa do lead time, o prazo, que antes eram maiores, agora está cada vez menor o prazo de entrega. Tá? Impacta onde o prazo de entrega é menor? Você tem que fazer uma separação mais rápida ali. Tá? Muitas vezes eles têm que se deslocar muito, eles andam muito. Tá? Pensa no supermercado. Imagina você ficar o dia inteiro fazendo compras no supermercado. Olha o tamanho do supermercado. Você vai ter que andar muito ali para fazer essa compra. Tá? Então, tem um desgaste natural da pessoa fazendo tanto deslocamento. Tanto que, se a gente for pensar, e responde aí, comenta aí quem está trabalhando na parte de separação, mas pela minha experiência ali e pelos estudos que a gente já fez, separações que não são automatizadas, tá? O profissional fica, o tempo dele, em torno de 60% do tempo dele não é separando, é andando. Caraca. Entendeu? O que às vezes é resultante de um mau endereçamento, de uma má organização, de um layout que não favorece a atividade profissional, de que aquele item que gira mais, cicla mais e está em posições mais difíceis horríveis, de coleta, de separação. Então, aquilo que, de novo, né, é difícil, não tem como fugir da literatura. Qual é o cara que gira mais? Qual é o cara que é mais consumido? Qual é a curva ABC do ponto de vista de consumo e giro? E esses caras têm que estar à mão, tem que estar ali fáceis para coletar. Né? Não dá, por exemplo, brincar um pouquinho aqui, né, no supermercado em dias festivos, finais de semana, não dá para a cerveja estar escondida, né, num lugar de difícil. Né? Não dá, ela tem que estar fácil. É que o racional do supermercado ele quer que você ande. Entendeu? Ele quer que você ande para você comprar por impulso. Exato. Para instigar. Né? Para instigar você comprar. Exato. Então ele vai dificultar, ele vai jogar o açougue, se for no supermercado, o açougue tem um alto giro, cara. Tá lá no fundo, cara. Mas você tem que passar por um monte de... A cerveja tá lá no fundo, não tá na boca. Exato. Por quê? Porque o supermercado é diferente. Ele quer que você ande para você comprar tudo. Nossa, é verdade. Entendeu? Então, só que o nosso picking é o inverso. Eu tenho que colocar tudo para frente. Na indústria é totalmente o inverso. Você vai ter que colocar tudo para frente, aquilo que você vai pegar, para você não ter que andar. Então, quem trabalha hoje em picking, em geral, essa acho que é uma grande sacada, tá? É fomentar isso, tá? De uma forma lúcida, racional, com o seu gestor, com o seu... Ele fala assim, olha,
precisamos melhorar tal item de local, precisamos melhorar isso, isso e isso. Tá? Quebra o pau. Não é quebrar o pau, não. Vamos dizer assim, De forma polida. o conflito, Isso, o debate. Levanta a discussão. Vira a mesa, chuta a cadeira. Fala que essa merda tá fora da posição. De novo, apaga aí, apaga. Corta. Acho que o grande ponto é levantar quais são os argumentos que você tem. Tá? Por quê? Porque no final, por que você é cobrado? Você é cobrado, ou o profissional que trabalha em separação, ele é cobrado por prazo e por acuracidade. Celeridade no Tá? processo. Então, se a gente consegue fazer, como que você consegue ser mais ágil e mais acurado? A mudança de layout é crucial muitas vezes, entendeu? Certo. Só pensar, se eu ficar andando o dia inteiro, naturalmente eu vou estar cansado e minha acuracidade vai diminuir. Sim. Entendeu? É um trabalho exaustivo. É um trabalho exaustivo. Então, se eu conseguir diminuir o montante ou o volume que eu caminho, naturalmente eu fico mais preciso na minha separação. Tá? E célere na minha entrega. Legal. Ok? E aí, nessa linha, sem querer sofisticar a conversa, mas tem formas diferentes de fazer separação. Entendeu? A gente pode fazer um modelo, o discreto, que é esse de uma listinha, que vai fazendo o supermercado inteiro. Tá? Tem por zona. Por zona é o segundo modelo, sem querer sofisticar ainda, mas é como se fosse no supermercado, em vez de sair um pick list único. Você faz um carrinho para bebida, um carrinho para açougue, um carrinho para... O único pedido sairia com 3 listas. Olha, essa aqui é a lista de quem vai separar. E aí a pessoa só fica separando um corredor ou 2 corredores. Entendi. Ela Meu pai não fazia anda... esse. Hã? Meu pai fazia isso. Ele me dava um carrinho daquele pequeno de mercado. Falava assim, pode ir pegando o seu carrinho. Daí eu voltava... Nossa, mas por que você quer 10 Kinder Ovo? Tira, deixa nenhum. Você ficava só num corredor de bolacha ali, né? Exato. E doces. E Lugares. guloseimas. Então, nesse modelo, o que você privilegia? Tá? Você privilegia ou reduz substancialmente a movimentação. A pessoa não vai andar mais, a pessoa que trabalha na separação não anda o supermercado inteiro. Sim. Ela anda 1 ou 2 corredores só. E ela fala assim, fechei o pedido do armarinhos tal. Ok, tá lá. E sabe que não é só aquela caixa ou aquele container. Tem mais outros corredores para complementar aquilo ali. Tá? E aí o sistema tem que garantir a consistência. Olha, são 5 containers, 6 containers, entendeu? Quanto que é o montante? Nadilson, a colaboração do time de picking, como que funciona assim? Divide cada, sei lá, se tem 3 pessoas, cada um pega um pedido, cada um pega partes de um pedido. Como que funciona na indústria que você depende muito do volume, né? O que acontece nas indústrias é o seguinte, tem um fenômeno, principalmente na indústria brasileira, não sei, acho que fora também. Por alguma razão, o volume de separação e expedição, ele aumenta como vai chegando no final do mês. A gente é hiperconcentrado. Será, né? Por que será? Né? Pessoal do comercial. A gente tem a máxima, né? Essa regra mental que o ser humano criou, que é o seguinte, parece que o mundo acaba no último dia do mês. Então, tudo tem que ser feito e tudo se concentra ali na última semana. Cara, eu acho maravilhoso nas empresas que o encerramento do mês é no dia 15. Porque daí é uma quebra de paradigma. É uma quebra de paradigma. Por alguma razão, as coisas se concentram num determinado período. Né? Então, você vai colocar mais esforço dependendo da demanda que você tem. E aí as equipes vão ser... Por isso que é importante também no ambiente logístico, numa área logística, o profissional ser polivalente. Né? O cara que é separador, ele também pode ser um conferente, ele pode ser um estoquista, ele pode ser um recebedor, né? Porque em determinados momentos de pico você faz a transição ali dentro com a sua equipe. Isso também para ele é oportunidade, né? Ele não vai ficar restrito a um tipo de atividades, vai abrir a cabeça dele. Amanhã ele passou por todas as sessões, ele pode se candidatar a uma liderança de um CD, de um warehouse, sei lá. Isso né? Seria a minha próxima pergunta. Como que você vê o próximo passo por um profissional? Ele passando por todas essas atividades de um processo logístico, desde o recebimento, circulando, estocando, conferindo, depois expedindo, separando, expedindo, né? Embalando e tal. Puxa, sabendo lidar com transportadora, que não é uma coisa simples, hein? Não é uma coisa simples, tá? Parece simples, mas não é. Transporte é um capítulo que... À parte. À parte, bem à parte.
né? É bem complexo, não é simples. Eu acho assim, a mobilidade, de novo, né? na atividade ela é muito grande, né? E essas coisas facilitam. Porque, assim, embora não seja complexo, é algo que exige atenção. Embora não seja complexo, é uma atividade exaustiva. Né? Embora não seja complexo, ela é crucial. Né? Então, assim, nem sempre aquilo que é complexo é o mais é o crucial. Sim. Pô, se você tiver a tua área de armazém funcionando feito um relógio suíço, cara, a chance de você ter um sucesso de resultado na tua companhia é gigantesca. Desculpa, tá? A gente está até puxando a sardinha para a nossa atividade de supply chain logística, mas de verdade é isso. Se você tem essa área funcionando, feito um relógio, feito escravos de Jó, né, jogavam caxangá, cara, a gente vai ter sucesso total, pleno. E aí, voltando ao profissional, ele tem chance de circular por todas essas atividades, né, fazer todas as atividades. Hoje nós estamos com uma situação de recebimento maior. Você aumenta o grupo ali no recebimento, distribui o teu recurso, equilibra teus recursos naquele dia e depois, hoje nós temos com muita coisa para estocar, movimentos, e assim você vai trabalhando os recursos disponíveis. Porque se você tornar todo mundo especialista, você vai ter que aumentar, né, o teu recurso, ele vai ter sempre estar disponível, ele não vai ser... Porque não é uma utilização linear. Eu acho que para o profissional não compensa ser um hiper especialista de pique, um hiper Não, especialista. não. Porque Em te hipótese limita, alguma. né? Hipótese Te limita ao alguma. próximo passo. Hipótese alguma. Até porque, assim, de novo, né, não tem complexidade. Tem atenção, capacidade de ser um profissional detalhista, atento aos detalhes ali e tal, observar os movimentos, ter senso de urgência, sem incorrer em problemas de segurança, de qualidade e tal, mas ele tem que ter senso de urgência. Ele tem que ter esse equilíbrio. Não é fácil, não é uma atividade fácil, não. Não. Mas posso falar o que você pegou aí, Nadilson, de no final do mês ter esse pico? Isso é legal, tá? Verdade. Eu não estava puxando isso daí. Então, é normal que eu vejo, sei lá, muitas vezes, sei lá, você diminui o volume do recebimento, por exemplo, no final do mês. Tá? Tem empresa que nem recebe. Nas últimas semanas do mês é sem recebimento. Ou reduz substancialmente o recebimento e aloca um pessoal, uma equipe maior para fazer separação. Só que no começo do mês, essa mesma equipe da separação vai fazer recebimento, vai fazer outras coisas, estoque, almoxarifado, vai fazer outras atividades. Tá? É isso aí. Então, tipo, na minha cabeça o que você falou faz total sentido. Ela fica multidisciplinar ali dentro, uma visão ampla da cadeia interna da empresa, o que legitima muito ela no futuro, ou buscar uma liderança interna ali de uma área, ou ir para uma outra área, como um PCP, um PCM, ou qualquer outra área, de compras, de repente, porque ela conhece muito bem ali interno. Isso é positivo, assim, o profissional de um centro de distribuição, de uma logística e tal, ele tem que ter polivalência, né? É muito legal fazer esse exercício, gestores aí, líderes, né? Ter uma matriz de competência lá, sei lá, num espaço, na parede e tal, onde tem a foto dos profissionais e você tem lá recebimento, conferência, estocagem, separação, embalagem, expedição, blá, 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 e vai lá colocando um símbolo, se esse profissional tem todas essas competências, quanto tempo ele já fez aquela atividade. Isso dá um sentido de polivalência. Quando você bate o olho lá, esse profissional, tecnicamente falando, ele está totalmente competente. Se somado a isso, o comportamental dele for alto, a atitude dele for alta, a resiliência for alta, ele é naturalmente um candidato a assumir uma liderança. Concordo com você. E nesse sentido de assumir uma liderança, que seria, no caso, o encarregado do setor, né? Um supervisor do setor, é a pessoa se posicionar nessa... As pessoas ter uma liderança informal primeiro. Acho que seria o primeiro passo. E o time reconhecendo ele como líder, ou ela como líder, naturalmente a gestão vai reconhecer e vai transformar ele no líder do local. Né? Pessoal que está nos assistindo, não caiam na armadilha de acreditar que quem cuida da tua evolução é a empresa. Não. Você é dono do seu caminho e do seu destino. Né? Se você aproveitar as oportunidades, é aí que você vai construir. Porque
não adianta atribuir e terceirizar essa responsabilidade para a companhia, única exclusivamente para o seu gestor. É óbvio que o teu gestor tem que estar próximo, tem que te ajudar, tem que te orientar, facilitar a tua atividade. Mas quem constrói o seu caminho de evolução, quem é dono da sua carreira profissional é você. E muitas vezes o gestor promete, promete sabendo que não pode cumprir. Acho que isso é o mais crítico. E você precisa ter o senso crítico de: será que essa posição ela realmente existe ou eu vou ter que matar alguém para chegar ali, né? Porque tem empresas que é isso, não tem espaço. Teria que sair alguém e esse alguém tem um conchavo alto com várias pessoas na organização por tempo, por entrega. E você olha e fala assim, cara, não tem espaço. E a melhor forma de aumentar o salário ou de conseguir uma posição melhor, muitas vezes não é estando na mesma empresa. Muitas vezes é trocando de empresa. É só, assim, é duro de falar às vezes, mas é melhor, né, a gente ficar vermelho e a verdade é libertadora, né? Num campeonato, você tem 20 times, um vai ser campeão. 4 vão se classificar para um outro campeonato. Então, sim, mas isso é mutante, isso se altera, as pessoas se deslocam para outras empresas. E, de novo, tá, não tem pecado nisso. Né? É legítimo as pessoas procurarem o que é melhor para si, ter as suas ambições na medida certa, sem nunca prejudicar alguém para chegar lá. Acho que a movimentação, o direito de ir e vir tem que ser preservado, mas as pessoas precisam construir os seus caminhos. Quem constrói os seus caminhos é o próprio profissional, não é a empresa. Faz todo sentido o que vocês falaram. Acho que um ponto só complementando, tá? Minha cabeça pelo menos, a nossa competição é eu comigo mesmo, cada um de nós consigo mesmo, tá? Pra gente ficar cada dia melhor. E o mercado é gigantesco, cara. Então, se você conseguir superar, conseguir gerar valor, conseguir fazer as coisas, eu enxergo como quase que uma naturalidade ou você conseguir um espaço naquele contexto corporativo ou em outro contexto corporativo.